doença de Parkinson é caracterizada por sintomas motores e sintomas não motores, estes últimos podendo se manifestar anos antes do diagnóstico da doença e sendo um indício do processo de neurodegeneração. Na maioria das vezes, a doença de Parkinson é causada por fatores ambientais e genéticos. Entre os fatores genéticos, a presença de mutações no gene GBA, seja em heterozigose ou homozigose, é o maior fator de risco conhecido atualmente. Mutações no gene GBA em homozigose são responsáveis por uma doença genética e hereditária rara, chamada doença de Gaucher. Portanto, teoricamente, famílias de pacientes com doença de Gaucher carregam um fator de risco genético importante para desenvolver a doença de Parkinson. O objetivo deste trabalho foi verificar a prevalência da doença de Parkinson em famílias de pacientes com doença de Gaucher e verificar a presença da disfunção cognitiva, um sintoma não motor da doença de Parkinson, nos pacientes com doença de Gaucher e seus pais, ambos portadores de mutações no gene GBA. Os portadores foram entrevistados sobre os casos de doenças de Parkinson em sua família, através da construção de um heredograma tabulado e da utilização de um questionário validado com perguntas de triagem para os sintomas da doença. Eles também foram submetidos a uma avaliação clínica, onde foi usado o Unified Parkinson Disease Rating Scale, o PDRS, para identificar possíveis casos da doença de Parkinson nesses indivíduos, e o teste Montreal Cognitive Assessment, o MoCA, para verificar a função cognitiva. Informações foram obtidas no total de 9 famílias de pacientes com doença de Gaucher, totalizando 191 indivíduos. A doença de Parkinson esteve presente em 2 famílias, cada uma com um caso da doença, resultando em uma prevalência de 1%. Os 2 casos foram um homem de 45 anos, primo de 2º grau de uma portadora, e uma mulher de 86 anos, mãe de uma portadora. Na avaliação clínica dos portadores de mutações no gene GBA, 7 indivíduos realizaram o teste MoCA e 6 realizaram o PDRS. No PDRS, um indivíduo de 51 anos, com doença de Gaucher, apresentou sintomas de parkinsonismo, sendo estes bradicinesia, rigidez e instabilidade postural. No teste MoCA, 2 portadores heterozigotos, ambos de 44 anos, apresentaram uma pontuação de 13 e 14 pontos, o que caracteriza um início de demência segundo os scores do teste e podendo indicar um indício de neurodegeneração. Esses resultados mostram a presença de sintomas motores e não motores em indivíduos portadores de mutações no gene GBA com idade inferior aos 60 anos, o que reforça que seria apropriado a implementação de um monitoramento não invasivo com testes neurológicos em indivíduos heterozigotos ou homozigotos para mutações no gene GBA a partir dos 40 anos, incluindo o PDRS, o MoCA, e, de preferência, em conjunto com outros testes para avaliar outros sintomas não motores, como disfunção olfativa e depressão. Além disso, outros fatores genéticos, fora as mutações no gene GBA, devem ser investigados para ampliar o entendimento dos mecanismos que podem estar envolvidos na conversão de portadores de mutações no gene GBA para a doença de Parkinson.